pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog de leitura da série de O Mágico de Oz. Eu estou gravando para vocês 2 livros em cada vídeo e hoje é o dia de ler o volume 7. Eu vou começar ele e depois também vou ler o volume 8 e comentar com vocês. Esse volume se chama A Menina de Retalhos de Oz. Eu não sei muito bem o que esperar porque no livro anterior, como eu disse para vocês no vlog de leitura, a última página era que a Dorothy tinha enviado uma carta para o autor dos livros, falando que agora ele não poderia mais escrever sobre as histórias de Oz porque tinham lançado um feitiço para proteger a Terra Mágica. Então eu não sei como vai ser o início desse livro, se vai ser explicado o porquê do autor ter conseguido escrever mais livros do mundo mágico. Então eu tô bem curiosa para ver como esse início vai ser. Para ele eu vou usar essa cartela com esse tom de amarelo para combinar com a capa. E assim como os livros anteriores, eu só vou marcar com uma cor e não vou fazer color code. Então eu vou ler o livro e depois eu mostro para vocês como ficaram as minhas marcações e o que aconteceu nesse volume em específico. Acabei de finalizar minha leitura de A Menina de Retalhos de Oz e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nesse livro. Eu acredito que ele seja o meu segundo favorito agora. O meu primeiro é o do primeiro da série mesmo, Maravilhoso Mágico de Oz. Eu gosto muito daquele livro e esse daqui eu acredito que seja realmente o meu segundo favorito da série. Primeiro eu vou mostrar para vocês como ficam as minhas marcações. Eu fiz bastante marcações, como eu disse para vocês, de uma cor só e eu escolhi um tom de amarelo, que eu também mostrei a cartela no início do vídeo. E também gostaria de mostrar para vocês que eu comecei uma nova playlist para ler esse livro. Os outros livros da série eu li com uma playlist da Cidade das Esmeraldas. E eu encontrei outra mais ou menos no mesmo estilo, mas ao invés de música como tinha aquela, essa daqui é de sons ambiente e eu gostei bastante. Vou mostrar para vocês. Essa daqui, no caso, ela tem uma imagem muito bonita, como vocês podem ver, e eu achei ela bem agradável. Ali no fundo tem o castelo da Cidade das Esmeraldas, então eu também gostei dessa e provavelmente é ela que vai me acompanhar na leitura do próximo livro da série. Mas falando então propriamente do enredo desse livro aqui, logo no início a gente lê a parte em que eu estava mais curiosa para ver, que é como o autor conseguiu escrever mais um livro da série, já que ele tinha sido proibido de saber tudo sobre o lugar mágico de Oz. Mas aqui no prólogo ele diz que ele está conversando com a Dorothy por meio de um aparelho que foi inventado, que é o telégrafo, que foi inventado mais ou menos nessa época. E aí ele conversa com a Dorothy por esse telégrafo e consegue descobrir e ficar sabendo de algumas novidades de Oz, e por isso ele vai conseguir escrever os próximos livros. Nesse daqui em específico acompanha o Ojo. O Ojo é um novo personagem, todos os livros têm novos personagens. E esse início é bem interessante porque ele e o tio dele, o Unky Nuke, vivem em uma casa em um lugar bem isolado e não tem contato com ninguém. Eles estão sem comida e eles resolvem ir até a casa próxima, que é de um mágico. E lá acontece a tragédia do Unky Nuke ser petrificado. Então hoje, junto com alguns outros amigos e pessoas que moravam junto com esse novo mágico, que é o Mágico Torto, que são a Gata Transparente e que se chama Engano, também a Menina de Retalhos, que dá um nome ao livro, eles vão se juntando com mais personagens ao longo da história, a fim de buscar ingredientes para o mágico fazer uma nova poção para salvar o Unky Nuke dessa petrificação. Então o livro acompanha o Ojo e vários personagens nessa busca, e ele precisa encontrar 5 ingredientes bem difíceis, e ele encontra cada um praticamente em uma área de Oz. Então ele viaja bastante, a gente revê os personagens. Depois, mais pra frente, ele vai até a Cidade das Esmeraldas e alguns personagens ficam e outros resolvem ir com ele. E um desses personagens é a Dorothy. Então, boa parte do livro ela também aparece como personagem principal. Como eu já disse pra vocês, eu gosto muito dela, então eu fiquei bem feliz com isso. Bom, além do enredo ser muito interessante e eu gostar muito desse enredo, também tem o fato de que
as personagens são muito interessantes, principalmente o Hojo e a Menina de Retalhos. Eu gosto dos outros personagens novos que apareceram aqui também, só que eles dois me chamaram mais atenção. A Menina de Retalhos, porque do jeito que ela foi construída, ela também tem um cérebro, só que o cérebro dela foi feito por partes, e a moça que fez ela colocou alguns aspectos que ela gostaria que a garota tivesse, só que o Hojo mexeu um pouquinho e colocou algumas mais ali, então ela tem várias características bem interessantes e engraçadas. Uma delas é a autoestima dela. Todas as pessoas falam que por ela ser feita de retalhos ela é feia, mas ela tem muita autoestima e diz que ela é bonita, principalmente quando o espantalho diz que ela é muito bonita. Então essa parte é muito interessante e eu acho que já ensina aí que a gente deve se amar independente da opinião dos outros, independente de como a gente é, e ver as melhores partes de nós, como por exemplo ela se vê colorida por causa dos retalhos e acha isso uma baita qualidade, então ela se vê como uma garota muito bonita e essa parte é extremamente interessante. Já sobre o Hojo, que foi o outro personagem que mais me chamou a atenção justamente por o nome dele ser Hojo, o Azarado. Então ele sempre pensa que tudo que ele faz está fadado ao fracasso, só que ao longo da história a gente vê o quanto ele é leal, o quanto ele é bondoso, o quanto ele se preocupa com as pessoas, o quanto ele é amoroso com as pessoas que ele ama, e isso já é um aspecto de sorte que ele não tinha percebido. E depois também ele conversa com a Dorothy, que é sempre muito otimista, e eu falo disso com vocês nos vídeos anteriores sobre a série de Oz. Ela é muito bondosa com as pessoas e sempre vê um lado bom das coisas. Então ela diz pra ele que ele deve mudar essa mentalidade de hoje o azarado para hoje o sortudo. E o Homem de Lata também fala isso pra ele, e no final ele percebe que ele realmente é sortudo por ter tantas coisas legais em sua vida. Inclusive tem uma parte do livro em que ele está conversando com as pessoas o porquê que ele é chamado de hoje o azarado. E é uma parte bem interessante, porque tudo que ele diz que é um azar, as pessoas veem de outra forma, veem com uma outra maneira de falar que aquilo é um aspecto de sorte. Aqui, por exemplo, ele diz que ele é hoje o azarado porque ele nasceu numa sexta-feira. Então, o Homem de Lata diz que é simplesmente um dos 7 dias. Depois ele diz que nasceu no dia 13 e que seria um aspecto ruim. Só que tanto o Homem de Lata quanto o Espantalho falam que o número 13 é um número da sorte. Depois ele fala que ele é canhoto e o Homem de Lata fala que muitos dos maiores homens são assim. Depois ele diz que tem uma verruga embaixo do braço e o Homem de Lata fala que se a verruga tivesse na ponta do nariz, poderia ser má sorte, mas embaixo do braço é uma sorte danada. E ele fala que por todas essas razões ele tem sido chamado de Hojo o Azarado. E depois aqui ele fala: tenho notado que todos aqueles que continuamente sofrem de má sorte e temem ser vencidos por ela não têm tempo de tirar vantagem de nenhuma boa sorte que apareça em seu caminho. Faça sua cabeça para ser hoje o sortudo. E essa parte é bem interessante. Depois a Dorothy também fala que ele deve nunca desistir, porque ninguém sabe o que vai acontecer em seguida. Então esse livro também fala muito dessa questão de sorte, de como você olha a vida e de como você se autodenomina. Então no final é muito interessante ver o quanto ele percebe que ele é realmente sortudo, principalmente porque, apesar dele não ter conseguido reunir todas as coisas que ele precisava para fazer o feitiço, a Glinda descobre uma maneira de romper aquele feitiço, conversa sobre isso com o mágico de Oz e ele tira a petrificação do tio do Hojo. Então temos aqui um final feliz com todos os personagens tendo a amizade da Ozma, que é a governante dali, então ela pode promover todo tipo de coisa boa pra eles. Outros personagens passam por aqui também e ensinam coisas pra gente, mas eu queria focar mais nesses dois mesmo que eu conversei com vocês, que são o Hojo e a Menina de Retalhos. Então agora, terminando essa minha leitura de A Menina de Retalhos de Oz, eu passo pro próximo livro da série, que é Tic Tac de Oz. Só que no caso eu não tenho o segundo box dessa série, então eu peguei pelo Kindle Unlimited e vou ler por ele. E vou mostrar pra vocês aqui a edição.
Eu até pensei em comprar o segundo box, mas por enquanto eu não adquiri, vou ler aqui mesmo no Kindle. Essa é a capa dele. Não vou mostrar pra vocês nenhum post-it que eu vou marcar, é claro, porque eu não tenho o livro físico ainda. Então eu vou ler por aqui e aí depois, quando eu finalizar, segue o mesmo esquema desse livro. E aí eu converso com vocês sobre o enredo geral, o que eu achei dele e coisas interessantes também. Terminei a minha leitura de Tic Tac de Oz e vim conversar com vocês sobre o enredo dele. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que, apesar do nome do livro ser Tic Tac de Oz e ele ter um papel importante no enredo do livro, ele com certeza não é o que mais se destaca aqui. O livro então acompanha um grupo de pessoas diferentes dessa vez. Ainda assim, eles têm muitas diferenças entre si. Como eu disse para vocês, os livros sempre têm grupos principais em que as personagens são todas bem diferentes uns dos outros. E aqui no caso temos um grupo bem grande para acompanhar. O livro inicia então com a gente conhecendo o primeiro grupo, que é o da Anne. Ela é uma governante de Ugabu, é um espaço que tem ainda assim na Terra de Oz, mas lá é um lugar muito distante, então tem um governante próprio para aquele espaço, que é a Anne. Ela é uma garotinha e resolve conquistar o mundo, então ela junta vários de seus súditos ali que moram perto dela para formar um exército, a fim de viajar em vários lugares da Terra de Oz e ir conquistando vários locais e vários povos. Eu digo que esse é o primeiro grupo porque depois que a gente conhece esse, a gente também conhece o segundo, que vai se juntar ao primeiro depois, que alguns personagens dos livros anteriores aparecem, que é o próprio Tic Tac, o Homem Farrapo e a Policromia, que é a filha do Arco-Íris, mas também surgem ao longo do caminho outros personagens bem interessantes. Os personagens mais interessantes nesse caso, que eu gostei mais, foi a Betsy e o Hank. A Betsy é uma garotinha que mora em Oklahoma e ela passa por um desastre natural, assim como a Dorothy, e vai parar em terras mágicas. O Hank é o burrinho dela e eles sempre estão juntos, e eu acho que eles seriam uma representação diferente da Dorothy e do Totó no primeiro livro, por exemplo. Tanto que nesse início ela já cai nessa terra das fadas, como o autor chama, de uma maneira bem semelhante à da Dorothy. Eles são os meus personagens favoritos nesse enredo em específico, e depois eles vão conhecendo outros personagens que também ficam com o grupo principal, e eles todos se juntam porque, além do primeiro grupo ter aquela governante que quer conquistar o mundo, o segundo grupo se forma principalmente por causa do Homem Farrapo, que está atrás do seu irmão desaparecido. Em nenhum dos outros livros anteriores se diz que o Homem Farrapo tem irmão, eu não me lembro pelo menos, mas ele vai atrás desse irmão que está na Terra dos Gnomos sendo prisioneiro. Então também temos esse vilão aqui voltando para a história, e é para onde eles querem ir. Eles se juntam com o primeiro grupo falando para a governante que ela também pode tomar a Terra dos Gnomos. Isso não acontece no final e o vilão da história acaba se redimindo, ele não é mais o rei dos gnomos e outro gnomo fica no lugar dele, um pouco mais bondoso. Então também tem esse desfecho bacana de que o governante ruim que estava lá naquela terra dos gnomos saiu do seu posto e outro mais bondoso, mais justo ficou no lugar dele. Então essa parte também ficou interessante. O Homem Farrapo também encontra o irmão dele no final. Também é bem legal acompanhar esses personagens, apesar de eles não serem tão legais quanto alguns outros que eu já conheci nessa série. Mas como eu disse pra vocês, eu me apeguei bastante a Betsy e ao Hank. E aí, a Policromia também cai aqui da mesma forma que antes. Ela foi dançar pelo arco-íris assim que ele saiu e acabou ficando presa na terra, enquanto o pai dela pegou o arco-íris, trouxe o arco-íris de volta, que aconteceu também da primeira vez. O Tic Tac apareceu mais para acompanhar mesmo o Homem Farrapo que estava nessa busca pelo irmão. Então, apesar de algumas coisas permanecerem, alguns personagens reaparecerem, essa história é bem diferente, ela segue uma linha bem diferente.
Ela tem muitas coisas acontecendo, muitos personagens aparecendo, então ele é bem completo. Ele tem um pouco mais de páginas do que os primeiros volumes da série, ele tem por volta de 200 páginas. Mas a história, como eu disse pra vocês, é cheia de aventuras mesmo. Não daria nem pra explicar pra vocês o enredo como eu faço normalmente, só esse geralzão mesmo, porque muita coisa acontece aqui. Seres que a gente não imagina que vão aparecer, aparecem, como por exemplo um dragão que faz parte da história. Então é uma história bem variada. Como quase sempre, aqui no final as personagens voltam para a Terra de Oz e é uma parte que eu sempre gosto muito. A gente revê alguns personagens, inclusive a Dorothy. A Ozma também traz esses personagens novos para alguns deles, para morar na Terra de Oz, inclusive a Betsy, que eu gostei tanto. Ela não tem família e a família que de certa forma ela pega pra si é o Homem Farrapo e o irmão dele, então eles dizem que vão ficar juntos agora como uma família. Eu achei essa parte bem bonitinha. E aqui também, nessa parte em que todos estão em Oz, acontece uma coisa bem interessante, em que o Hank começa a falar. Ele é um burrinho da Terra Mortal, só que quando ele chega em Oz ele começa a falar, assim como aconteceu com a Belina, que é aquela galinha amarela. Também aconteceu com a Eureka, que é a gatinha da Dorothy, só que a Dorothy conversa com as amigas dela de que ela acha estranho que o Totó não fala nada, apesar dele estar ali na Terra Mágica. Mas a Ozma fala que o mesmo feitiço afetou o Totó, que ela tem certeza disso, mas que ele, por ser um cãozinho sábio, resolve não falar nada e só entender o que é dito. A Dorothy fica bem curiosa com isso e ela faz um teste com ele e chama ele ali, pergunta pra ele se ele pode falar alguma coisa. Ele continua latindo como se não pudesse e ela diz que se ele falar uma palavra que fosse, ele poderia voltar pra onde ele estava e brincar. Então ele realmente fala. E ela fica bem surpresa com o que aconteceu. Então essa parte também gostaria de compartilhar com vocês, porque eu achei uma cena bem engraçadinha. Eu sempre gosto muito de rever a Dorothy e o Totó. E agora, junto com eles, a Betsy e o Hank também são alguns dos meus personagens favoritos. E essa foi a minha leitura dos 2 próximos volumes da série, o volume 7 e 8. Como eu mostrei pra vocês, eu tenho o primeiro box aqui e eu terminei ele com o volume 7, mas no segundo box eu não tenho o livro, que é a partir desse volume 8, que é o Tic Tac de Oz. Então eu vou continuar lendo a série aqui no Kindle e talvez mais pra frente eu adquira o segundo box e aí eu faço um unboxing pra vocês, mostro tudo direitinho e atualizo vocês caso isso aconteça. Mas então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar lendo mais 2 livros da série de Oz. Não se esqueçam que já tem de todos os livros anteriores aqui no canal já prontos, caso vocês queiram assistir. Eu também comento sobre eles nos meus vídeos de leituras do mês. Então se inscrevam no canal para não perder os próximos. Curtam o vídeo para saber que vocês gostaram. Comentem também caso vocês tenham vontade de ler essa série ou se vocês já leram. E até breve!